Fala pessoal do Direito do Trabalho em Foco, como prometido vamos falar agora sobre a súmula 338 do TST, que é uma súmula muito importante, tanto para estudos como para a prática do dia a dia da advocacia. Bacana? Súmula 338, jornada de trabalho, registro, ônus da prova. Súmula dividida em 3 partes. Primeiro, é ônus do empregador, que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elegida por prova em contrário. Bom, aqui na verdade é praticamente uma leitura do próprio artigo 74, parágrafo 2º da CLT, e mostra a importância de empresas que tenham mais de 10 empregados em manter um registro de jornada, um controle de frequência dos seus empregados. Tá? Se trata de uma obrigatoriedade, inclusive. Numa eventual ação trabalhista, a não apresentação desse controle de ponto de empresas que possuem mais de 10 empregados, deixa eu só verificar uma coisinha. Tá. É trauma de microfone que não funciona às vezes. Não apresentar esse registro de frequência, esse registro de jornada dos empregados, vai gerar o quê? Uma presunção relativa de veracidade, considerando-se o quê? A jornada esposada na petição inicial do autor da ação trabalhista. E como é que se pode elidir, na verdade, essa presunção de veracidade? Através do próprio depoimento pessoal do reclamante, tá? Tentando-se aí a confissão dele sobre a jornada real de trabalho. Até porque a confissão, como se é conhecida, é a rainha das provas, né? Outra, pode-se também conseguir através do depoimento da testemunha do próprio autor. Depoimento da testemunha da empresa praticamente de nada vale nesses casos. Então, o importante é que se tenha, na verdade, o controle de jornada desses empregados em empresas que possuem mais de 10 trabalhadores. Ok? Parte 2 da súmula fala a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova em contrário. Na verdade, é a interpretação que nós demos para a primeira parte da súmula, tá? Acabou se repetindo, na verdade, essa segunda parte, com a diferença que se inseriu a questão da possibilidade da jornada da necessidade de controlar o ponto seja dispensada por instrumento normativo. Então, a negociação coletiva aqui de nada vale. Tem que se apresentar o controle de ponto no caso de empresas com mais de 10 empregados. Parte 3 da súmula fala que os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir. É difícil falar. Desincumbir. Bom, aqui quer dizer, na verdade, trata da figura da chamada jornada britânica, né, que é aquela jornada que se mostra invariável no controle de ponto. Mesmo que haja pequenas variações mais insignificantes, também a gente vai ver aqui a figura da jornada britânica. Acontecendo isso, o ônus da prova se inverte e passa a ser do empregador, que se não conseguir se desvencilhar do ônus probatório, a jornada exposta na inicial acaba prevalecendo. Uma outra, em que pese haver essa questão da jornada britânica, da súmula 338, outra situação pode incidir também e afastar a condenação em horas extras, quando o juiz se depara com uma jornada que não seja plausível, não seja coerente. E a gente tem exemplos disso em alguns julgados, e tem um julgado emblemático da 89ª Vara de São Paulo, cuja titularidade é do Dr. Marcos Fava,
onde o empregado alegava que trabalhava praticamente 24 horas por dia, de domingo a domingo, sem nenhum intervalo. Neste caso, a empresa foi revel, aplicou-se a confissão ficta em face da reclamada, mas o juiz, o juízo, na hora de analisar o processo, se deparou com uma situação singular e nada plausível, nada coerente. E ainda tomou cuidado de interrogar o reclamante para verificar se a jornada era aquela mesmo. E o reclamante acabou confirmando a jornada da inicial. Ou seja, mesmo com a revelia e confissão, o juiz julgou improcedente as horas extras, condenando o reclamante numa bela litigância de má-fé, porque a lide era temerária. E por que eu digo que é emblemática essa decisão? Porque o juiz Marcos Fava, antes de iniciar o relatório da sentença, fez uma citação de uma obra de Nietzsche, chamada Humano Demasiado Humano, no que se reporta à mentira, dizendo que manter uma mentira é muito mais difícil do que dizer uma verdade. Para quem, por curiosidade, quiser verificar, se encontra facilmente no Google, joga lá o nome do Marcos Fava, Nietzsche ou Marcos Fava e mentira, que vai aparecer a sentença dele para consulta. Bacana. Súmula 347, horas extras habituais, apuração média física. Bom, aqui na verdade, vamos para o teor da súmula primeiro. O cálculo do valor das horas extras habituais para efeito de reflexos em verbas trabalhistas observará o número de horas efetivamente trabalhadas e a ela aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas. Ou seja, essa súmula ela é mais direcionada para situações de gratificação natalina e de férias. Por quê? Aqui, no caso da gratificação natalina, eu vou fazer uma média anual das horas extras trabalhadas para chegar no valor que vai incidir no pagamento da gratificação natalina. No caso das férias, a súmula 347 é mais adequada ainda, porque o cálculo de remuneração de férias leva em conta o quê? A média aritmética das horas extras trabalhadas no período aquisitivo de férias do empregado, ou seja, no exato momento em que ele trabalhou. Por isso que a súmula fala de aplicação do valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas, ou seja, no caso de férias, no período aquisitivo em que o empregado efetivamente trabalhou em regime de horas extras habituais. Bacana? Súmula 354, gorjetas, natureza jurídica, repercussões. Bom, as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço oferecida espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Aqui, a gente tem uma situação bem interessante. Como eu já havia falado, o salário contratual do empregado é aquele salário contratual somado com o salário condição, que são os adicionais recebidos em folha de pagamento. Esse é o salário. Segundo Maurício Godinho Delgado, a remuneração é todo o valor pago por terceiros, a exemplo da gorjeta e das gueltas, né? Que, na verdade, é uma comissão, geralmente para se vender um produto de certo fornecedor, enfim. Então, remuneração não se confunde com salário aqui. E a remuneração não tem repercussão onde? No aviso prévio, adicional noturno, horas extras e no DSR. Súmula 366, cartão de ponto, registro, horas extras, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite,
será considerada como hora extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, ou seja, troca de uniforme, lanche e higiene pessoal. Bom, aqui na súmula 366, o que está dizendo? Que se tem o residual de 5 minutos antes da jornada, 5 minutos posterior do encerramento da jornada, na verdade não se computa para fins de horas extras, contanto que a soma dos dois períodos não ultrapasse 10 minutos. Ultrapassando, passa-se a contar como hora extra, independendo se nesse residual o empregado não esteja à disposição do empregador naquele período de troca de uniforme, café da manhã, higiene pessoal, etc. Passando esses 10 minutos, vai se computar como jornada extraordinária. Bacana? Súmula 376, horas extras, limitação, artigo 59 da CLT, reflexos. Súmula dividida em duas partes. Primeira parte, a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas, ou seja, sabe-se que o limite de horas extras a serem trabalhadas são 2. Porém, por mais que seja ilegal, se o empregado trabalhar 3, 4 horas extras no mesmo dia, essas 4 horas extras devem ser pagas. É o que o comando da súmula está dizendo. Por quê? Na verdade, essa limitação de 2 horas extras, ela tem uma conotação de infração administrativa. Ou seja, o auditor fiscal do trabalho, ao constatar isso nos controles de ponto, autua a empresa por infração administrativa. É bem verdade que muitas empresas, principalmente a da construção civil, eles possuem 2 controles de jornada. Um, onde o empregado faz as horas extras até as 2 permitidas, que fica à disposição do auditor fiscal, e um outro controle paralelo, onde estão as demais horas extras, que são pagas para o empregado, mas são pagas a outro título, geralmente hora prêmio, enfim, hora tarefa, só que isso não fica à disposição do auditor fiscal, por óbvio, né? Bacana, segunda parte da súmula fala, o valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59. Essas 4 horas extras que o empregado laborou de forma habitual, ela, além de serem pagas, elas vão também repercutir nas demais verbas salariais deste empregado, ok? Súmula 346, digitador, intervalos intrajornada, aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, que seria datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo. Bom, na época da edição da súmula, na verdade, surgiu a figura do digitador, né, que é uma figura um pouco em desuso hoje. Aí o TST consolidou o entendimento de que o serviço de mecanografia, como datilografia, que é uma atividade extinta já, escrituração ou cálculo, se equiparam aos digitadores para efeito do intervalo do artigo 72, ou seja, os digitadores teriam, pelo entendimento consolidado, um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo. Ok? Súmula 360, turnos ininterruptos de revezamento, intervalos entre jornadas e semanal. Tá. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal de 88. Bom,
a grande característica da jornada ininterrupta de revezamento é justamente a questão da, da necessidade que algumas empresas têm de não poder interromper os seus trabalhos durante o dia. Ocorre que, em que pese essas empresas não poderem parar suas atividades, os intervalos intra e interjornada são devido aos empregados. Então, esses intervalos não descaracterizam a jornada ininterrupta de revezamento, até porque é uma questão de higiene, segurança e saúde do trabalho também. Lembrando que a Constituição também ela autoriza, através de negociação coletiva, a dilatação dessas horas de revezamento para 8 horas, né? Ok? Súmula 370, médico e engenheiro, jornada de trabalho, leis número 3.999 de 61 e 4.950 de 66. Tendo em vista que as leis 3.999 de 61 e 4.950 de 66 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo de cada categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e 6 horas para os engenheiros, não há em que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo horário das categorias. Bom, já falamos dos médicos em uma outra súmula. Na verdade, essa súmula quer dizer que, em que pese a lei falar de 2 a 4 horas para médico, as horas que ultrapassarem a 4ª hora não serão pagas como extra, contanto que não se ultrapasse a 8ª hora. A mesma sistemática se aplica aos engenheiros, em que pese a lei falar de 6 horas, se ultrapassar a 6ª hora, não será paga como extra, contanto que não ultrapasse a 8ª hora, ok? Súmula 431, salário hora, empregado sujeito ao regime geral de trabalho. Artigo 58, caput da CLT, 40 horas semanais, cálculo, aplicação do divisor 220. Para os empregados que alude ao artigo 58, caput da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora. Ou seja, lembra que eu falei que o TST entende que o mês possui 5 semanas para fins de cálculo. Então, 40 horas semanais vezes 5, chegaremos às 200 horas que a súmula se refere. Bacana? Súmula 444, jornada de trabalho, norma coletiva, lei, escala de 12 por 36, validade. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Só um minuto. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Bom, aqui na verdade ele só está validando, chancelando na verdade a utilização da jornada 12 por 36, que tanto pode ter previsão legal, como no caso dos vigilantes, como através de negociação coletiva, né? Então, o tribunal consolidou o entendimento, dizendo que são jornadas válidas e a 11ª e 12ª hora não serão consideradas como horas extras. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. O fato de trabalhar 12 por 36, na verdade, não ilide o empregador de conceder os feriados para esses empregados. Se esses empregados trabalharem nos feriados, eles receberão o dia com adicional de 100%. Bacana? Súmula 449, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei 10.243 de 2001, norma coletiva, flexibilização e impossibilidade. A partir da vigência da Lei 10.243, de 19/6 de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que lastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Ou seja, aquele residual de 5 minutos antes do início da jornada e 5 minutos posterior
ao término da jornada, somando-se 10 minutos, ele não pode ser flexibilizado por norma coletiva, por mais que isso ocorra. Eu já vi, salvo engano, na Convenção dos Advogados, a Convenção Coletiva dos Advogados tem essa flexibilização. Então, tal cláusula é nula, porque o TST consolidou o entendimento que esse residual não pode ser flexibilizado pelo empregador. Bacana? Bom, vamos falar agora sobre intervalos para encerrar aqui. São mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 súmulazinhas. Súmula 110, jornada de trabalho, intervalo. No regime de revezamento, já falamos sobre isso, tranquilo, lá em cima, na parte de intervalo. Súmula 360, também já falamos agora há pouco. Súmula 437, bacana, uma súmula muito interessante. Intervalo intra-jornada para repouso e alimentação. Aplicação do artigo 71 da CLT. Súmula dividida em 4 partes. A primeira parte fala o seguinte: após a edição da Lei 8.923 de 94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas aquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ou seja, o intervalo intra-jornada é sagrado. Uma vez não concedido ou concedido de forma parcial, ele é devido na íntegra. Ou seja, um empregado que tenha direito a 1 hora de intervalo, o empregador concedeu 20, ele será condenado a pagar essa 1 hora de forma integral, com um adicional mínimo de 50%. Bacana? Parte 2, inciso 2º da súmula, é inválida a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intra-jornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por norma de ordem pública, infenso à negociação coletiva. Ou seja, o intervalo intra-jornada, ele é inegociável, irrenunciável, ou seja, ele não pode ser objeto de negociação coletiva para diminuição desse intervalo, tá? Por ser norma de natureza de ordem pública e por ser uma questão de higiene, saúde e segurança do trabalhador. Bacana? Inciso 3º da súmula, possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, com redação introduzida pela Lei 8.923, de 27 de julho de 94, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intra-jornada para repouso e alimentação, repercutindo assim no cálculo de outras parcelas salariais. Ou seja, o intervalo intra-jornada não concedido pelo empregador tem natureza salarial e não natureza indenizatória, como eu já vi em muitas defesas, ok? Ela vai ter repercussão no cálculo de demais verbas, inclusive, no meu entender, na questão previdenciária também. Inciso 4º, ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intra-jornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação, não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional na forma prevista do artigo 71, caput e parágrafo 4º da CLT. Bom, aqui essa parte da súmula quer dizer o seguinte: se o empregado contratado para trabalhar 6 horas diárias ultrapassar habitualmente essas 6 horas, será devido a esse empregado que intervalo intra-jornada de 1 hora e não de 15 minutos, como a lei determina. Entendimento consolidado pelo TST. Bacana, tanto que esse trabalho extraordinário tenha caráter habitual e não eventual. Súmula 438, intervalo para recuperação térmica do empregado. Ambiente artificialmente frio, horas extras, artigo 253 da CLT.
aplicação analógica. O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do artigo 253 da CLT. Ou seja, empregados que são submetidos a trabalho contínuo em ambientes refrigerados de forma artificial possuem o mesmo direito daqueles trabalhadores em câmaras frigoríficas, ou seja, um intervalo de 20 minutos a cada 1h40 de trabalho. E esses 20 minutos são computados na jornada do trabalhador, assim como acontece no caso dos trabalhadores em minas e subsolos. Ok? Para encerrar agora, súmula 446, maquinista ferroviário, intervalo intrajornada, supressão parcial ou total, horas extras devidas, compatibilidade entre os artigos 71, parágrafo 4º e 238, parágrafo 5º da CLT. A garantia do intervalo intrajornada, prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista, integrante da categoria C, equipagem de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas no artigo 71, parágrafo 4º e artigo 238, parágrafo 5º da CLT. Em resumo, um maquinista ferroviário, ele tem direito a intervalo intrajornada, previsto no artigo 71 da CLT. O TST consolidou o entendimento de que não há incompatibilidade do regime dos ferroviários com o artigo 71 da CLT. Bacana? Bom, a gente vai encerrando por aqui nessa aula. Voltamos na próxima aula falando de intervenção assistencial e outras matérias. Agradeço a presença de vocês. Lembrando